É Jesus Cristo o Criador? A Bíblia Sagrada ensina que não. A palavra bíblica hebraica para criar é bará, e a palavra bíblica grega para criar é katistos. Estas duas palavras, bará e katistos, se aplicam única e exclusivamente a Yahvé. O que acontece é que muitos teólogos confundem a palavra fazer com a palavra criar, achando que é a mesma coisa. Mas não é. A palavra hebraica para fazer é azer, e a palavra grega para fazer é egênito. Que criar não é o mesmo que fazer é fácil de entender. Exemplo: a cozinheira fez o almoço. Significa que ela criou os ingredientes, arroz, feijão, temperos, etc. Não! Os ingredientes já haviam sido criados. A cozinheira simplesmente preparou e cozinhou os ingredientes. Outro exemplo: o padeiro fez o pão. Significa que ele criou os ingredientes, trigo, fermento, água, etc. Não! Os ingredientes já haviam sido criados. O padeiro simplesmente preparou e assou os ingredientes. Portanto, foi provado que fazer é diferente de criar. Um texto evangélico das Escrituras gregas que os teólogos confundem é Colossenses 1,16, que diz na maioria das traduções da Bíblia Sagrada o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Perceba que no comecinho dos versículos de Colossenses 1,16 aparece a palavra nele, que é a palavra grega em, que transliterada para o português é em, e que é traduzida por nele. Exemplo: alguém pergunta para a cozinheira: cozinheira, onde você fez o almoço? Eu fiz o almoço nele, apontando o dedo para o fogão. Nele quem? No fogão. Pergunta: o almoço é o fogão? Não. O fogão foi usado pela cozinheira para ela fazer o almoço. Outro exemplo: alguém pergunta para o padeiro: padeiro, onde você fez o pão? Eu fiz o pão nele, apontando para o forno. Nele quem? No forno. Pergunta: o pão é o forno? Não. O forno foi usado pelo padeiro para ele fazer o pão. Que isso é verdade, vejamos. Este mesmo texto de Colossenses 1,16, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: porque por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. A mesma regra podemos ver em João 1,3, na Bíblia Tradução Almeida, Revista e Corrigida, que diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí nesse versículo aparece a palavra fez, que é traduzida da palavra grega egênito. Lembre-se que egênito significa fazer, e bará significa criar. E lembre-se que fazer é diferente de criar. Perceba que aí, nesse versículo, não aparece a palavra bará, ok? Então, a palavra fazer é igual à comparação que já vimos da cozinheira e do padeiro, ok? E aí em João 1,3 aparece a palavra grega di, que significa por intermédio, ou por meio de. E em João 1,10, na Bíblia Tradução Almeida, Revista e Corrigida, diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele,
e o mundo não o conheceu. Onde está em português, e o mundo foi feito por ele, do texto grego? No texto grego está o cosmos de autogênito. A frase grega cosmo de autogênito significa o mundo por meio dele foi feito. Ou, por meio dele, o mundo foi feito. Lembrem da cozinheira e do padeiro. A cozinheira fez o almoço por meio do fogão. E o padeiro fez o pão por meio do forno. E agora? Veja João 1,3, na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz: Deus fez todas as coisas por meio dele, e nada do que existe foi feito sem ele. Seria o mesmo que a cozinheira dizer: todos os almoços que eu fiz foi por meio do fogão. Seria o mesmo que o padeiro dizer: todo o pão que eu faço é por meio do forno. Assim como seria um absurdo confundirmos a cozinheira com o almoço e o padeiro com o forno, da mesma forma não podemos confundir o Deus Criador, que é Yahvé, que usou Jesus para criar, bará, todas as coisas que existem no universo. E agora veja João 1,10, na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz: aquele que é a palavra estava no mundo. Deus fez o mundo por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então percebam que um texto bíblico mal traduzido, numa versão arcaica da Bíblia, como é a tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e outras, pode causar confusão na cabeça, principalmente de pessoas incautas, que não pesquisam em outras traduções mais modernas da Bíblia. Agora vejamos Apocalipse 4,11, na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que diz: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aí onde aparece a palavra criaste, é a palavra grega katistos, que significa criar, que é traduzida da palavra hebraica bará, em Gênesis 1:1, onde diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus bará os céus e a terra. A palavra criou, em português, em Apocalipse 4:11, é traduzida da palavra hebraica bará, no singular e no tempo passado perfeito. E essa mesma palavra bará é traduzida em grego por katistos, que é o verbo criar, no singular e passado perfeito, aí em Apocalipse 4:11. E Apocalipse 4:11, na tradução das escrituras gregas cristãs, o Novo Testamento, da Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, traduzida do português para o hebraico, diz o seguinte: digno és Yahvé. Aparece aí o tetragrama Yud, Re, Vav, Re. Digno és Yahvé de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então perceba que em Apocalipse 4:11 em português aparece a palavra Senhor e no hebraico aparece Yod, Re, Vav, Re. Portanto, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que bará todas as coisas, o Senhor que katistos todas as coisas é Yud, Re, Vav, Re, Yahvé. Portanto, o Deus Criador
é única e somente Yahvé. Não tem como fugir.